Costumo dizer para as meninas que já me acompanham que o medo, mulheres, ele é como uma lupa. Sabe uma lupa que você coloca para observar as coisas maiores? Pronto, o medo, ele é como uma lupa que nós colocamos essa visão em nós. E nós passamos a enxergar as coisas maiores do que elas realmente são. E aí eu fui pro dicionário e eu gosto muito de ver o significado das palavras, porque quando eu vejo faz todo sentido com aquilo que Deus ele quer me falar. E o medo, no dicionário, significa o seguinte: se sentir ameaçado, se sentir com muito tremor, ter uma ansiedade irracional e infundamentada, ter receios. Esse é um dos significados, esses são alguns dos significados do medo no dicionário, que também significa acovardamento, desânimo, fraqueza, horror, pavor, receio, susto, terror, tremor, tudo isso. E eu quero trazer para o medo espiritual, porque eu sei, mulheres, que existe o medo racional. E nós precisamos ter o medo racional. Nós somos feitas com esse medo racional, porque ele serve para quê? Para nos proteger do perigo da vida, não é? Ele serve para a gente saber que não pode pular de um prédio, a gente não pode se acidentar, causar algum acidente. O medo causa isso na gente, não é? O medo racional, e esses medos são necessários. São as emoções que somos feitos, e esse medo racional, ele é saudável, porque ele nos livra do risco da vida. O medo emocional que eu quero falar com você, ele é irracional, e é desse medo que nós precisamos fugir, pois ele nos paralisa. Sabe, o medo, ele é uma sensação em consequência da liberação de hormônios como a adrenalina. Sabe quando você sente medo e você paralisa? Então, esse medo também é um medo espiritual. Quando nós sentimos esse medo espiritual que nos paralisa, nós precisamos começar a nos preocupar, porque o medo, ele nos faz ficar presos nas nossas próprias cabeças. Ele cria situações que não acontecerão para nos manter nos cativeiros. Ou seja, talvez qualquer coisa que você está com medo e você começa a imaginar maior do que é a tua mente te colocando num cativeiro para te aprisionar. Esse é um dos maiores potenciais do medo, criar medos na tua mente que desce para o teu coração e te paralisa. São medos irracionais. Eu conheço pessoas que têm medo de dirigir, por exemplo. É um medo totalmente irracional, porque dirigir é algo tão natural. E tem pessoas que têm muito medo, porque elas criaram algo em sua mente ou através de algum trauma, algo que aconteceu, e elas paralisaram e ficaram presas no medo irracional na sua mente. Existem vários medos que você sabe que você tem. Eu tive por muito tempo um medo que chegava perto de ter crises de pânico. Não tinha, porque eu me controlava, porque eu orava bastante. Era medo de andar de avião. Era muito difícil para mim, muito. Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe. E de repente o Senhor começou a me levar para várias cidades, para vários lugares, para levar a sua palavra, e tinha que ir de avião. E era um tormento para mim. Era um tormento para mim. Eu ficava muito mal, eu chorava o voo inteiro, eu ficava tremendo o voo inteiro. Até que teve um dia que eu disse: Senhor, se for para ser dessa forma, eu não vou suportar, Senhor. Eu não aguento essa guerra, eu não aguento ficar passando por isso todas as vezes que eu tenho que viajar. Senhor, por favor, me cure. E sabe o que o Senhor me disse nesse dia? Ele disse: filha, eu vou te curar na medida que você enfrentar esse medo. Quanto você ir enfrentando esse medo, eu vou te curando. Alguns medos você vai ser curada, minha irmã, quando você enfrentar esses medos. Alguns medos só são vencidos quando enfrentamos esses medos. E a forma de enfrentar os medos não é fugindo, não é paralisando. Já pensou se eu tivesse então paralisado? Todo medo está ligado naquilo que Deus ele quer te usar. Você já percebeu isso? Deus, ele me chamou para ir às nações, e eu tinha medo exatamente do instrumento que Deus usaria para me levar às nações. Se eu tivesse paralisado e tivesse desistido por causa do medo que eu sentia, eu não teria vivido a promessa que eu vivi nesse ano que passou agora, depois de 10 anos
10 anos aqui nos Estados Unidos, o Senhor liberou a promessa que havia nos dado e Ele nos permitiu ir para o Brasil. E era de quê? De avião. Mais de 10 horas dentro de um avião. Então, se eu tivesse, naquele tempo que o Senhor estava me curando, paralisado nesse medo de andar de avião, eu não estaria vivendo as promessas de Deus nas nossas vidas, na minhas vidas, na vida da minha família. Você entende? Então, talvez você não está vivendo algumas promessas do céu porque o medo está te paralisando. O medo está ditando como você deve se mover, como você deve agir e qual é o seu Deus. O medo ou o nosso Deus? Isso me confronta demais. Porque quando nós damos ouvidos ao medo e agimos com medo, nós estamos ali respaldando o medo e dizendo: tu és o meu Senhor, medo. Eu obedeço a você. Entende isso? Então foi quando o Senhor, eu andando de avião, indo de avião, e de repente quando eu vi, o medo estava sumindo. Eu não gosto de andar de avião, eu acho que eu nunca vou gostar, não é meu hobby. Eu vou porque eu tenho que ir, porque eu entendi a missão confiada e eu vou. Não gosto, mas eu não tenho mais crise de pânico, meu coração não fica mais desesperado, não fico mais daquela forma, sabe? Então Deus, Ele quer te curar. Como? Você enfrentando o medo. Você enfrentando esse medo. Você vai precisar enfrentar. Sabe, alguns medos que nós temos, mulheres, nós temos muitos medos e eles são totalmente irracionais. A Bíblia nos fala que alguns medos que nós temos, e o primeiro ponto que eu quero trazer para você é: o medo nos faz correr de riscos. Quando eu estava conversando com meu esposo a respeito dos medos que eu estava tendo, e eu estava disposta, por causa do medo, a correr dos riscos que eu precisaria correr para poder obedecer ao Senhor. Eu estava disposta a abrir mão de muita coisa que Deus estava me falando, porque eu estava com medo. Você entende? Talvez você seja essa pessoa. Você está abrindo mão de coisas que Deus já te falou por causa de medo. E lá na parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30, diz assim, ó: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com o quê? Com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu, imediatamente aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O outro disse, então o Senhor disse para ele, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foi fiel no pouco e eu porei você no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Essa foi exatamente a palavra que o Senhor falou comigo. O Senhor me disse: filha, por que você não quer correr riscos? Você está enterrando aquilo que eu te entreguei. Porque os riscos vai te fazer multiplicar. Mas você está enterrando o que eu te entreguei porque você está com medo. Exatamente como esse servo que teve medo, ele fez. Ele tinha algo que ele podia multiplicar, fazer transbordar aquilo, mas pelo seu medo, ele enterrou. Eu sei que Deus já liberou coisas lindas na sua vida, promessas lindas na sua vida, um chamado lindo. Deus já liberou dons lindos na sua vida, são os presentes do céu, somos agraciadas por aquilo que Deus já liberou nas nossas vidas. E o que é que você está fazendo com aquilo que Deus ele te deu? Por causa do medo você está se enterrando, por causa do medo você está se escondendo, por causa do medo você está fugindo, porque você não quer correr riscos, porque você olha
olha e você diz, eu já tenho isso aqui, então isso aqui tá muito bom. Eu não vou correr risco, eu já tenho isso, então deixa eu com isso mesmo. Deus, ele está nos chamando para andarmos em novos níveis. Deus está nos chamando para multiplicar aquilo que ele já nos deu. Ele está nos chamando para multiplicar. Não caia na tentação de continuar no mesmo nível. Sabe quando as águas estão nos artelhos? Talvez você fique aí nos artelhos, as águas dos artelhos, aquele rio que a Bíblia nos fala. As águas nos artelhos, você diz, tá nos artelhos, então tá bom demais. Sabe por quê? Porque você está com medo, porque você sabe que você precisa ir para um novo nível. E para ir para um novo nível, você vai precisar ir deixando as coisas para trás. E você não quer correr riscos. Deus está nos chamando para novos níveis, para um novo tempo, uma nova profundidade. Para de calcular os riscos, para de correr de medo daquilo que Deus mesmo ele te entregou. Por favor, come on, comigo, vamos comigo. Você precisa fazer algo com aquilo que Deus ele fez em você. Por que você está fugindo de fazer algo com aquilo que Deus ele fez em você? Você precisa começar a fazer algo. Qual é a resposta que você vai dar para o céu daquilo que o céu fez em você? Se esconder? Tudo aquilo que Deus ele faz em nós não pode parar em nós. Você não pode reter. Deixa eu te dizer, para esse ano de 2025, você não pode reter. Você não pode reter aquilo que o céu te entregou. Você precisa transbordar. Talvez algumas de vocês estão, mas eu estou muito bem aqui com as águas dos artelhos. Vem mais profundo. O céu te chama para vir mais profundo, porque ainda existem as águas nos joelhos, e as águas nos joelhos me falam sobre se render, sobre uma rendição. Quando as águas batem no joelho, você precisa se render, e talvez você está nesse lugar de rendição, e você está com os joelhos querendo se dobrar, mas o teu controle e os teus riscos diz não, vamos voltar para as águas nos artelhos, porque nos artelhos a gente ainda consegue ter o controle, nos artelhos a gente ainda consegue segurar as coisas nas nossas mãos. Quando as águas começam a bater nos joelhos, os joelhos falam de rendição e você precisa se render. Você precisa se dobrar à vontade do Senhor. Você está se dobrando à vontade de Deus? Quando você se dobra à vontade de Deus, minha irmã, você para de calcular os riscos, porque se você entende, sabe o que é que você entende? Que o maior risco que você vive é não viver os riscos que Deus quer que você corra com Ele. O maior risco que você vive, eu vou repetir, é correr dos riscos que Deus quer que você corra com Ele. A pior coisa que você pode viver é viver no conforto que Deus não fez para você. Você precisa mergulhar mais profundo, com as águas profundas nos joelhos e se render, porque existe muito mais. Depois dos joelhos existem as águas nos ombros, que significa o quê? Você está carregando algo, e nesse momento os teus pés já não conseguem mais chegar no chão, você perde o controle. Nesse lugar você tem que entender que ou Deus te controla ou o medo te controla. Você entende isso? Então o que é que você vai fazer com aquilo que o céu colocou nas tuas mãos? Chegou a hora de você transbordar. Eu não sei se Deus colocou nas tuas mãos o dom de ministrar louvor. Vai lá, começa a ministrar com ousadia. E eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai te usar com autoridade, porque você vai vencendo a intimidação. E a intimidação só se vence avançando. E o medo só se vence enfrentando. Você vai começar a liberar os rios de Deus quando você abrir a sua boca com autoridade, porque você não é mais escrava do medo. Você agora é filha de Deus. E filhos de Deus tem que decidir ou ser filho de Deus ou ser escravo do medo. Deus vai mudar até a tua forma no altar quando você ministrar com autoridade, porque agora você venceu o medo. E sabe qual é o melhor de ter tido guerra com medo? Oh, Jesus! É que você sabe as artimanhas do medo e você vai ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Você vai enfrentar o medo e vai ajudar outras pessoas a enfrentar o medo, porque agora você sabe exatamente onde o medo acessa nas nossas vidas. Deus está te dando autoridade sobre o medo. Enfrenta o medo para fazer tudo aquilo que o Senhor colocou na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você olha para esse servo e você percebe que ele criou uma situação na cabeça dele. E pelo medo de não correr riscos, ele preferiu reter.
Talvez você está criando coisas na sua cabeça e por medo de correr risco você prefere reter. E você diz, eu já tenho isso e é suficiente. Deus já te deu isso. Deus te deu isso aí. Mas as águas estão paradas. E o Senhor começa a sacudir agora. Porque há um novo nível. Um novo nível. As águas estão paradas. E águas paradas, tudo que há em água parada morre. Os peixes morrem. Tudo morre, fica podre. Porque está na hora de você se movimentar. Esse ano você vai precisar se movimentar naquilo que Deus já te entregou. Você está enterrando o que o céu te entregou porque você tem medo. Começa a se movimentar em nome do Senhor Jesus. Olha, eu vou fazer uma oração perigosa. Você recebe aí se você quiser. Mas eu vou fazer a oração que eu estou sendo impelida pelo Espírito Santo. Que o Senhor comece a fazer desconfortável. Situações desconfortáveis que você perceba que você rompe ou você rompe. Sabe quando a mamãe águia... Você sabe a mamãe águia que ela tem os filhotinhos, ela coloca todos no ninho. E fica ali a coisa mais linda. E a mamãe águia, na sua missão de mãe, ela vai, pega os alimentos e traz no bico dos filhotinhos. E ela continua fazendo isso até chegar a hora que eles precisam voar e sair do ninho. Sabe o que é que a mamãe águia faz? Quando as águias pequenininhas, bebês, precisam voar, ela simplesmente... puxa o ninho, empurra eles e eles têm que voar. Ela não deixa mais o ambiente confortável. Como era o ambiente confortável? Ela trazendo a comidinha pra eles. Agora não. Agora ela tira o ninho e empurra eles. Agora eles precisam ir. Ah, mas não sabem nem voar. Vai ter que enfrentar e vai aprender no meio do caminho. A minha oração é que o ambiente comece a ficar desconfortável. Que você não consiga mais ficar nesse ambiente desconfortável. A minha impressão no espírito é que muitas mulheres estão sendo comprimidas, sabe? Comprimidas mesmo, não te cabe mais. É hora de transbordar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Para de enterrar com medo, para de esconder com medo. Em nome do Senhor Jesus, a ordem é transbordar na autoridade do nome do Senhor Jesus. Esse é o medo que a gente tem. O medo nos faz correr dos riscos. Quais são os riscos que o Senhor já te disse que você vai ter que enfrentar? Eu tenho muitos riscos que eu tenho que enfrentar esse ano, mas eu vou enfrentar. Eu decidi enfrentar. Ou eu enfrento ou eu enterro. O que é que você prefere? Ser uma coveira e enterrar aquilo que Deus ele colocou na sua vida? Você pode ser uma coveira do chamado, dos dons, dos presentes que o céu te deu. E ir lá enterrar o que o céu te deu. Ou ser uma parteira. Mesmo com medo, mesmo com dores, fazer gerar aquilo que o céu te entregou. Deus te chama para ser uma parteira, não uma coveira, que vai dar a luz, que vai fazer nascer os propósitos de Deus na sua vida. E os propósitos de Deus na sua vida dependem de você. Para de correr dos riscos com medo, em nome do Senhor Jesus. Então nós escondemos aquilo que recebemos de Deus por medo, sabe? Nós muitas vezes queremos deixar que aquilo que a gente já tem já está seguro, então a gente quer o quê? Abraçar e não transbordar. Então nós precisamos entender, mulheres, que nós vamos precisar enfrentar. Sabe o que é que o medo também faz conosco? O medo nos faz nos acomodar com aquilo que nos ameaça. Você se lembra dos israelitas ouvindo os gritos de Golias, os ameaçando 40 dias e 40 noites. Os israelitas, guerreiros do Senhor, já tinham vencido batalhas. Eles estavam 40 dias, 40 noites ouvindo Golias, aquele filisteu, dizendo: não existe homem em Israel para me enfrentar? Não existe homem em Israel para lutar contra mim? Minha gente, a Bíblia diz que eles nem sequer tentaram. Eles tiveram tanto medo que eles acamparam por causa do medo. Acamparam diante de Golias. Talvez você está acampada diante do medo. Você está acampada diante do medo e não se move, não se movimenta. E fica ouvindo o medo te dizendo como agir, como fazer. Fica ouvindo o medo te afrontando. E você faz o quê? Se acomoda.
Está acomodada com o medo, ditando como você tem que agir, como você tem que fluir, como você tem que falar, como você tem que se comportar. Como? Todo medo vem de uma raiz de rejeição, mulher. Tenha muito cuidado. Todo medo que você tem que as pessoas não te aceitem, porque você está ali sendo afrontada pelo medo, vem de uma raiz de rejeição. Você precisa buscar a cura nesse lugar. E é na paternidade do céu sobre a sua vida, em nome de Senhor Jesus. Então não se acomode. Não se acomode, faça como Davi, que ouviu Golias gritando e disse: quem é esse filisteu para afrontar o povo de Deus? Eu, Davi, eu vou com aquilo que Deus ele me entregou. Eu vou na força do Senhor. Davi não tinha nada além de pequenas armas para destruir um grande gigante, mas sabe o que ele tinha? A força de Deus, a convicção. Ele tinha a coragem do céu. É isso que você precisa essa noite. A convicção, a força do céu, a coragem do céu. É isso que você precisa para fluir, para se mover. Você não precisa de mais nada além disso. E se é isso que você precisa, o céu libera sobre você aqui essa noite coragem, ousadia, intrepidez, perseverança. Avança, enfrenta o medo. Davi jamais teria sabido como enfrentar um gigante se ele não tivesse enfrentado. Você jamais vai saber como vencer essa situação se você não enfrentar. E quando você enfrentar, sabe o que acontece? Você vai dizer: nem era tão ruim assim. Sofri de tanto medo, mas foi tanto sofrimento em vão. Você sofre muito mais do que aquela situação realmente é. Vai com medo corajoso, em nome do Senhor Jesus. Outro medo que a gente tem muito é o medo que o passado doloroso ele se repita. E eu já passei muito por esse medo. Muito. Esses dias eu descobri um medo que eu tinha muito medo do inesperado. Eu tinha muito medo do improvisado. Eu tinha muito medo por causa de sequelas que eu vivi na minha infância, quando eu ainda não era nem casada, eu morava com os meus pais. Aconteciam situações na minha paternidade que me deixavam inseguras, e isso refletiu até esses dias que eu vim descobrir na minha vida. Então são camadas de cura que o Senhor vai estar desvendando para que você seja curada e avance. Então muitas vezes você não avança, você tem medo porque você pensa que o passado doloroso ele pode se repetir. Isso aconteceu comigo. Para você, se você não sabe, nós pastoreamos aqui uma igreja no Texas, Trinity Church Brasil, aqui em Dallas. Nós somos a igreja brasileira de um campus americano aqui. Nós fomos autorizados e recebemos o convite de nossos pastores americanos para abrir um campus brasileiro aqui em Dallas. E fizemos isso há 3 anos atrás. Nós vamos fazer 3 anos agora, em janeiro. Agora, dia 26. E eu me lembro que quando chegou esse convite, a minha última experiência com a abertura de igreja tinha sido uma frustração muito grande ministerial, a qual eu sofri demais, tive muitas decepções, foi uma experiência muito difícil. Então, quando nós recebemos o convite para abrir igreja de novo, meu Deus, eu entrei numa luta muito grande, porque eu dizia: meu Deus, esse passado vai se repetir. Se o passado repetir, eu não vou aguentar. Meu Deus do céu. E eu, por medo, eu pensei várias e várias vezes. Foi uma luta muito grande em não dizer sim. E eu chorava muito e eu ficava desesperada, até que o Senhor disse: filha, o medo do passado está te impedindo de viver o presente e o futuro. Talvez você não está vivendo o presente e o futuro porque você tem medo que o passado se repita. Deixa eu te dizer, tudo novo se fez. E que bom que eu enfrentei aquele medo. A Trinity Church Brasil, como eu sempre digo para eles, são cura de Deus na minha vida. Uma igreja saudável, uma igreja orgânica, que cresce com saúde, com pessoas tão queridas, que amam, que entendem realmente o evangelho, sabe? Então, pode ser cura, por que não? Por que não pode ser cura? O grande problema é que você fica no e se der errado. Você já parou para pensar, e se der certo? Deus tem algo novo para fazer na sua vida, uma restauração completa que vai fazer você lembrar da cura que o Senhor fez na mesma situação.
Deus muitas vezes está te levando para a mesma situação, que é para dessa vez fazer diferente na sua vida e você perceber que Deus pode curar aquela área que um dia teve um passado doloroso. E deixa eu te dizer, quando eu me feri no passado, nessa igreja que nós abrimos, quando eu me feri no passado, eu não queria mais ter relacionamento com pessoas. E ali o Senhor me ensinou que pessoas ferem, mas pessoas também curam. E eu quero te dizer isso. Talvez no seu passado doloroso, pessoas te feriram. Deixa eu te dizer. Você precisa experimentar da cura que é ter pessoas curadas que vão ser cura na sua vida. Porque eu sei que pessoas ferem, mas pessoas também curam. Então não suba barreiras para se proteger, porque essas barreiras estão te isolando, estão te ferindo mais ainda, estão te reprimindo, estão te colocando distante da cura que é a comunhão, que é estar em igreja, que é estar com as pessoas, que é ter sua casa cheia de gente. Você precisa, eu me lembro que eu dizia, nunca mais eu quero a minha casa com ninguém. Hoje a minha casa é cheia de gente, porque eu amo gente, porque gente me cura. E eu sei que gente também vai me ferir. Eu também vou ferir pessoas. Você também vai ferir pessoas. A gente não é um alecrim dourado. Nós somos humanos. Você entende isso? Então você precisa dar uma chance para um recomeço. E você precisa enfrentar o medo que você tem do passado. Medo de relacionamento, medo de assumir o seu chamado de novo, porque uma vez você assumiu e você se frustrou. Assume a tua missão novamente. Assume o relacionamento que o Senhor está te sinalizando que é de Deus. Assume a responsabilidade nesse ministério que o Senhor está te dando. Assume a responsabilidade de abrir algo novo que Deus está te entregando. Em nome do Senhor Jesus. Para de olhar o presente com a lupa, com a visão, com os óculos do passado. Olha para o futuro com o presente hoje, enfrentando o medo. Em nome do Senhor Jesus. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você nunca saberá o que Deus poderia ter feito na sua vida se você não enfrentar o medo. Você vai ver todo mundo avançando, todo mundo crescendo, todo mundo rompendo, menos você. E é doloroso. E é doloroso. Por isso você precisa hoje enfrentar o medo que você tem do seu passado. Nada se compara. O futuro adiante e o presente, nada se compara ao seu passado. Olha para Jesus, Ele tem algo novo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Outro medo que nós temos, medo do novo e desconhecido. Deixa eu te dizer, o novo, ele dá medo mesmo, porque é desconhecido, eu sei, eu não vou mentir dizendo, não dá medo não, dá medo. O novo dá medo, é desconhecido por nós, mas deixa eu te dar um presente. Ele é minuciosamente conhecido pelo céu. E se é conhecido pelo céu, é para lá que a gente está indo. É para lá que nós estamos indo. Se Deus conhece, se Deus já está lá, é para lá que eu vou? Então você precisa parar de ter medo do novo em nome do Senhor Jesus. Você precisa romper. Nós precisamos romper em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero dizer para vocês alguns antídotos do medo, alguns posicionamentos que nós vamos ter para enfrentar o medo. Primeiro posicionamento, quando eu fui conversar com meu esposo, e ele falou para mim, foi: faça isso com medo mesmo. E eu quero te dizer, faça isso que Deus está te falando, com medo mesmo. Porque ele me perguntava assim, por que você não faz isso com medo mesmo? Sabe, quando o medo ele bater na tua porta, mande a sua fé abri-la. O que eu tenho feito com medo, que ele bate na nossa porta todos os dias, eu tenho feito perguntas ao medo. E sabe o que acontece? O medo não sabe responder as perguntas, porque ele só quer te colocar aprisionado. Ele não sabe responder perguntas. Quando o medo vier, faz perguntas assertivas ao medo. Você vai ver que as tuas próprias respostas vão desfazer todo o medo. Então, o Senhor te pergunta, por que você não faz com medo mesmo? Quando o medo bater a sua porta, faça a fé e a convicção no céu
abrir essa porta em nome de Jesus. Enquanto o medo, ele é uma prisão da mente, a fé é a chave que abre essa prisão. Nós recebemos pela fé tudo que Deus tem para nós, mulher. E recebemos pelo medo tudo que o diabo tem para nós. Nós vamos precisar aprender a escolher de quem receberemos. Tudo de Deus ou tudo do diabo. Sabe quando Deus diz, ele não temas? Ele diz não temas, ele não disse não tenha medo. Ele está avisando que nós vamos sentir medo, mas que nós não devemos temer, porque esse temer é o que nos paralisa. Então, nós não podemos nos curvar ao medo. Em nome de Jesus, não se curve ao medo. Sabe, você vai precisar fazer isso com medo mesmo. E sabe qual é a diferença entre o corajoso e o medroso? Eu disse para vocês ontem. A diferença entre o corajoso e o medroso é que o corajoso, ele controla o medo. E o medroso, ele é controlado pelo medo. Quem você é? O céu te chama para ser uma controladora de medo. Porque o medo, ele vai vir. Mas quem vai governar? Você ou o medo vai te governar? Nós precisamos governar sobre o medo para avançarmos em nome do Senhor Jesus. Algo que Urias também me aconselhou foi: evitando o suposto fracasso, você nunca terá sucesso. Talvez você já fracassou em alguma área da sua vida e agora você está tão melindrosa com medo de fracassar novamente. Mas o meu conselho para você é, se você continuar evitando esse suposto fracasso, que você nem sabe se vai fracassar, você nem sabe. Se você continuar evitando esse suposto fracasso, você nunca conseguirá acessar o sucesso. Sabe qual é a soma do sucesso? Vários fracassos até acessar o sucesso. Vários fracassos. Não tenha medo de fracassar. Sabe por quê? Porque o dia que você fracassar, lembra dos passinhos desequilibrados? O dia que você fracassar com seus passos desequilibrados, o Espírito Santo vai lá e te levanta. Então, o suposto medo de fracassar não pode te impedir de tentar. Em nome do Senhor Jesus, senão você nunca terá sucesso. Outro antídoto: ou você governa o medo, ou o medo governa você. Outro antídoto: você precisa se enxergar como Deus, ele te vê. Não limite a visão de Deus sobre você com as suas próprias limitações. Deus, ele enxerga algo em você, sabe por quê? Porque ele habita em você. E quando Deus, ele olha para você, ele vê todas as habilidades dele em você. E quando ele olha para você, ele vê o que ele pode fazer através daquilo que ele colocou em você. Você tem noção que tem um Deus tão grande, tão santo, tão puro, tão poderoso, tão enorme, tão sobrenatural, vivendo dentro de mim e de você? Não, nós não temos noção, porque se tivéssemos noção, nós não teríamos medo. Existe um Deus poderoso que mora dentro de mim e de você. Então pare de limitar a Deus, de limitar o que Deus tem na sua vida, porque você tem uma limitação de quem você é. Se você é filha de Deus, você carrega a presença de Deus em você. E quando Deus, ele olha para você, ele se vê. Ele se vê, e por isso que ele diz que ele pode fazer. Entende isso? Então, enxergue-se como Deus, ele te vê. Sabe, mulheres, o cumprimento das promessas de Deus algumas vezes estão a um passo do seu posicionamento, que é enfrentar o medo. Eu conheço várias mulheres que não estão vivendo promessas do Senhor, porque não têm coragem de se posicionar contra o medo. Talvez você não está vivendo ainda o que Deus já te falou, porque você não tem coragem de se posicionar contra o medo. Se posiciona contra o medo, porque essa promessa que Deus está preparando para você, que Deus já te falou, está esperando apenas um posicionamento seu. Sabe, o medo, mulheres, o medo nos faz desobedecer ao Senhor ou obedecer atrasado.
E sabe o que isso faz? Isso nos faz perder o tempo perfeito de Deus. Isso nos faz perder o favor que Deus está liberando sobre nós nessa situação. Se Deus está te falando nesse momento sobre algo, quando Ele te fala, mulher, Ele já libera o favor dEle, uma janela de favor sobre a sua vida. E se você não obedece, você perde essa janela de favor de Deus. Você fecha a janela de favor de Deus por causa do seu medo. Você perde o tempo de Deus. Se Deus está te falando algo, minha irmã, e é para você se posicionar agora, e você está procrastinando esse posicionamento, procrastinando essa obediência, porque você está calculando os custos, porque você está com medo do passado, porque você está com medo de correr risco. Eu não sei porque você não está fazendo o que Deus te pediu para fazer. Mas eu sei que uma janela de favor é aberta quando o céu fala com você. E se você não se posiciona, a janela se fecha e você perde o tempo de Deus. Eu me enchi de temor. Eu me enchi de temor quando eu percebi, quando eu entendi isso. E eu disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa se eu estou fechando a janela de favor nisso que o Senhor está me pedindo, Pai. Por favor, não aparta de mim a tua perfeita vontade. Não aparta de mim o teu tempo perfeito. Não aparta de mim porque eu estou procrastinando em obedecer o Senhor. Deixa eu te dizer. Obediência atrasada é desobediência. Quando o Senhor falar, você tem que falar imediatamente. Eis-me aqui, como a menina Maria, a mãe de Jesus, que estava ali se aprontando para o seu casamento, era virgem, era nova, era uma menina que está dando lição nas coroas, em mim e tu. Uma menina que não sabia o que ia acontecer, veio sobre ela um anjo do Senhor e disse, tu ficarás grávida. Ela só disse, como será isso? E o anjo disse, meu Deus, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito do Altíssimo, e Ele fará todas as coisas, o poder do alto, e Ele fará todas as coisas. Você entende? Aí sabe o que Maria disse? Que se faça em mim conforme o meu Senhor quer. Maria estava correndo risco de vida, minha irmã. Maria podia ser apedrejada até a morte, porque ela então ia ser pega grávida sem ser casada. Maria estava correndo o risco de perder José, o seu noivo tão amado. Maria não teve tempo de ficar chorando a estação que de repente mudou, porque ela estava sendo preparada para a estação de se casar. Maria não teve tempo para nada disso, ela simplesmente disse, que se faça em mim conforme o meu Senhor quer. É isso que você precisa fazer essa noite. É isso que você precisa, porque a janela de favor está aberta sobre a sua vida. Em cima disso que Deus já te falou. Oh, meu Deus, se você pudesse perceber, entender a autoridade que você terá a partir do momento que você começa a enfrentar. Com que, pastora, que eu tenho muito medo? Indo com medo corajoso. Indo com medo corajoso. Vai com medo corajoso. E cumpre a missão confiada. E obedece até o final que Deus ele te falou. E sabe qual foi o último conselho que o Urias falou para mim? Ele disse a mim, deixe de ser frouxa. Deixe de ser frouxa. Nós vamos precisar deixar de ser frouxa. Não sei se vocês entendem isso, é lá do Nordeste. Mas deixar de ser frouxa, deixar de ser mole, deixar de ser molenga, deixar de ser medrosa, deixar de ser menina, deixar de ser alesada. Deixa de ser frouxa. Coragem. Intrepidez, tu é uma mulher madura, muda a tua postura, tu é uma mulher, para de agir com medos infantis, medos de menina, em nome do Senhor Jesus, deixa de ser frouxa, em nome de Jesus, esse é meu último convite para você, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que você não perca essa janela do céu. Que assim como Maria disse, faça em mim conforme o meu Senhor quer.
que você possa essa noite rasgar o seu coração ao céu. Eu vou terminar a live um pouco mais cedo, tá? 8h53, vou terminar nos próximos minutos, para você ter o seu tempo com o Senhor e rasgar o seu coração com Deus. E você vai colocar na mesa todos os seus medos, que foi isso que eu fiz. Para todos os medos que eu coloquei na mesa de Deus, Deus foi respondendo cada um. E sabe o que ele me dizia? Será que eu não sei cuidar de você melhor do que você mesma? Filha, será que eu não sei cuidar dos teus filhos? Porque esse era um dos meus maiores medos, os meus filhos. E eu se dizia, Senhor, e isso, com meus filhos, e isso, com meus filhos, e isso, e aquilo. E o Senhor dizia, será que eu não sei cuidar dos teus filhos melhor do que eu? Será que os teus filhos são meus ou são teus? Os filhos são meus, que eu te emprestei para você cuidar. E eu cuido melhor do que você mesma. Para todo medo que você colocar hoje na mesa de Deus, Deus vai te dar respostas. Você vai precisar fazer isso hoje, para você ter um entendimento com convicção, não com emoção, com convicção. Em nome do Senhor Jesus, mulheres, existem convites de Deus. E você vai precisar dar resposta imediata. Você vai precisar entrar nessa janela de favor que o céu está abrindo sobre isso que Ele está te falando, sobre isso que Ele já te entregou. O seu sim improvável, você precisa dar o seu sim improvável. Dá o teu sim improvável em nome do Senhor Jesus. Que você possa, na autoridade do nome do Senhor Jesus, fazer como Pedro e dizer assim, Senhor, se és tu. Lembra que nós lemos no início sobre Pedro? Se és tu, Senhor, se és tu. Eu não sei se é, porque os discípulos pensavam que era o quê? Um fantasma. Um fantasma, e eles ficaram desesperados e Jesus dizia, coragem, sou eu. Talvez para tudo isso que Deus está te pedindo, você está dizendo, é um fantasma, eu estou com medo, é do inferno, é o demônio. Eu vou aqui te dizer, o Senhor está te dizendo, coragem, sou eu. Sou eu que estou mexendo com as estruturas, sou eu que estou fazendo todo esse rebuliço, sou eu que estou fazendo, movimentando tudo, sou eu que estou movendo tudo, sou eu, coragem. Sabe o que Pedro diz? Ok, Deus, ok, Jesus, se és tu, então me faz ir sobre as águas. Pedro decide deixar a estrutura, aquilo que ele tinha palpável em suas mãos. Pedro então decide deixar aquilo e ele faz o quê? Vai andar sobre as águas para um novo nível. Você vai precisar deixar a estrutura, aquilo que você tem firmeza, aquilo que você pode segurar. Eu não sei, para se segurar naquilo que é desconhecido para você, mas conhecido para o céu. Invisíveis aos seus olhos, mas totalmente visível no sobrenatural de Deus. Em nome do Senhor Jesus, sai da estrutura, sai do barco, vem com medo corajoso, em nome do Senhor Jesus. Porque a diferença entre o corajoso e o medroso é que o corajoso controla o medo. E o medroso é controlado pelo medo. Onde estão as corajosas? Onde estão as corajosas que vão avançar com o medo corajoso? Em nome do Senhor Jesus, essa noite, que você possa colocar na mesa do céu os seus medos, receber as respostas de Deus para cada um dos medos e andar em cima daquilo que o céu vai te entregar. Para alguns minutos, quando desligarmos a live, ouça o que o céu está te dizendo, escreva e você vai ouvir, assim como eu ouvi, gente, isso não é benefício meu, todo aquele que anda com o Senhor ouve a voz dele, você vai ouvir o que o céu vai te dizer a respeito de todas as suas perguntas, dos teus medos, o céu, ele tem resposta. Escolha ouvir a voz certa, porque na medida que o céu libera a resposta do céu, o inferno também libera as dúvidas do inferno. Quem você vai querer ouvir? O medo do inferno ou a voz do céu que te direciona, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor fale contigo essa noite. Te vejo amanhã no nosso último dia de encontro. Nós vamos entregar o jejum juntas às 23 horas. Vejo você e vai com medo corajoso. Deus te abençoe.